a paz de Deus esteja com você. Estamos no último domingo após a Epifania. Saudamos a vocês com as palavras do lema da semana. O salmista canta ao ungido de Deus: Tu és o mais famoso dos humanos. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Salmo 45, versículo 2. Desejamos um abençoado culto. Procure um momento tranquilo e calmo para assistir o culto. Desligue outros aparelhos e compartilhe para as pessoas que você está em momento de culto, para não haver interrupção. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Como Deus chega a nós? Como Deus chega a você? Pastora, mas a gente às vezes não consegue ir no culto. E agora? Como é que foi o ano de 2021? Esse início de 2020, esse início de 2021, né? Janeiro, fevereiro, como Deus se faz presente na nossa vida? Ou no celular, ou pela música, ou pela TV, ou por uma ligação, pela leitura da palavra de Deus. Como Deus chega a nós? Vamos pensar um pouco sobre isso, como Deus se mostra a nós, como Deus se revela na caminhada para cada um de nós. Quero saudá-los com a palavra do Salmo 19, versículo 1 a 6, que diz: Salmo de Davi, ao regente do coro. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol dali, todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro. Nada pode se esconder do seu calor. E os versículos seguintes nós cantamos na música: A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido
Mas aí tá no silencioso lá. Tá no silencioso. Se eu te ligar, tu não vai atender. Não. Pois é, gente. Quem já no número do celular, todo mundo. A gente coloca, até todo mundo culto aqui, coloca no talar, aqui do lado do talar, com um bolso meu. E aí coloca no modelo vibração. Se tu sente alguma coisa. O problema é quando esquece, né? Graças a Deus nunca me aconteceu. Mas tem muitos membros que durante o culto colocam o celular e toca celular de um lado para o outro. Na tua comunidade acontece? Já aconteceu sim, algumas vezes. Aqui até que agora todo mundo está se acostumando, a gente pede para colocar no silencioso, né? Mas no culto virtual, eu não sei como é que é em casa, que o pessoal olha, tem gente que olha o culto virtual e vai olhando o celular e o Face. Complicado. Gente, pois é. Como é que eu vou estar conversando com alguém se eu vou estar aqui mexendo ou fazendo uma oração de confissão de pecados, um culto de intercessão, e lá, navegando, olhando outra coisa, né? É muito importante na vida nós termos essa conexão, esse acalmar a mente, o corpo, o coração. E aí tem o ditado, uma boa conversa, se não fosse esse celular, será que as pessoas não iriam conversar mais? Já imaginou o que aconteceria se nós tratássemos a Bíblia como a gente trata o celular? Do mesmo jeito, a gente carrega a Bíblia no bolso, como a gente carrega o celular. Se de vez em quando a gente desse uma olhada durante o dia, porque tem gente que já tem um tique nervoso, não sei se você já notou, Ediane. Em 5 minutos. Olha. Aí tá. Aí olha lá. Aí olha lá. Opa! É um vício quase, né? Olha. E o que vai se dar da geração das crianças agora? Dos adolescentes? Que eles estão conectados o tempo todo. Não que isso é algo ruim. Não. Mas precisamos ter um cuidado. E aí vem essa comparação, né? Assim como a gente mexe o celular, será que a gente se conecta com Deus por meio da palavra, ler, ouvir? E aí, se a gente esquecesse o celular, já aconteceu de eu esquecer o carregador, tive que comprar outro, tive que buscar em casa, e com a Bíblia, será que as pessoas fazem isso? Ou não? Esqueceu? Ou em casa nem sabe onde está? É verdade. Quantas vezes, né, a Bíblia fica esquecida, cheia de poeira. E se a gente tivesse ido lá para o escritório, lá para o trabalho, né? E a gente também sentisse essa vontade de voltar para casa para buscar a Bíblia e levá-la junto. Como seria bom isso, para que ela pudesse nos orientar no decorrer daquele dia. E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se a dessemos de presente às crianças? Inclusive tem Bíblias para crianças, né? Bem na linguagem de crianças. E se a usássemos quando viajamos? Às vezes, quando viajamos, nem levamos a Bíblia junto. E se lançássemos mão dela em caso de emergência, está com a dificuldade, recorre à Bíblia para buscar consolo, orientação. Até você falando, né, buscar a Bíblia, nós estamos usando a pasta onde a gente baseia a nossa liturgia, os hinos, a sequência. Teve um dia um pastor de uma comunidade que ele foi fazer um culto assim com o celular e ele foi falando do celular. Aí veio um membro e comentou assim: mas o pastor não sai do celular, só fica falando pelo celular. Mas é o que? Também a gente pode buscar a Deus com sabedoria no celular, porque dá para baixar a Bíblia no celular, né? Tem versículos bíblicos, a gente pode compartilhar aqui. Ouvir as mensagens quando a gente manda. Ouvir pequenas músicas, hinos da nossa igreja, se inscrever no canal da ISLB, da paróquia e tudo mais. Então, que a ferramenta, ela não escravize, mas que conduza também a liberdade e a ouvirmos mais a palavra de Deus, né? Isso mesmo. E lá em Isaías 55, versículo 6, nós lemos:
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como Deus chega a nós? Que Ele chegue através de boas conversas e através da leitura da Bíblia. Seja no livro impresso ou na Bíblia lida pelo celular. É isso mesmo, amém. Amém. Confessemos os nossos pecados. Senhor, a lei do Senhor é perfeita, por isso ajuda-nos a guardá-la em nosso coração, ter presente em nossos pensamentos, que possamos conversar claramente com as pessoas, com calma, tranquilidade e também com tempo. Está muito comum em nossos lábios dizer que não temos tempo, que não é possível, que não sabíamos disso ou daquilo. Pai bondoso, pelas vezes que a Tua lei não foi cumprida, ensina-nos a também reconhecer isto na caminhada e a mudar. Assim como comunidade, nós queremos Te pedir perdão pelas vezes que nós pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Palavra de anúncio da graça. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 13 diz: E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Que Deus nos perdoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua é a glória e a honra também, tuas para sempre. Amém, amém. Teus os domínios e os tronos também, Deus para sempre. Amém, amém. E estamos reunidos, ou melhor dizendo, realizamos esta gravação neste último domingo após Epifania, em nome desse Trino Deus, em quem depositamos a nossa confiança, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, leio o Evangelho previsto para este domingo, Marcos capítulo 9, versículos 2 até 9. Assim escreve o evangelista: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus.
Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Até aqui a leitura do Evangelho. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Queridos irmãos, caras irmãs, o evangelista Marcos, ele, ao contar a história da pessoa, da vida e da morte de Jesus, ele narra a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu início, o início do seu ministério com o seu batismo, até a sua morte, e depois a tradição posterior ainda acrescentou um relato a respeito da ressurreição. E o evangelista Marcos, ele constrói o seu evangelho em alguns blocos. Os mais importantes são, primeiramente, um bloco que conta a vida, as falas, o ensinamento, os atos de Jesus na Galileia. Daí um segundo bloco que vai contar como Jesus se dirige da Galileia para a Judéia e para Jerusalém. E um terceiro e último bloco, então, vai concluir com a Semana da Paixão, o sofrimento e a morte. Nós estamos aqui em Marcos 9, num momento de transição na estrutura do Evangelho segundo Marcos. Depois de Jesus ter pregado, ensinado, curado, praticado outros sinais na Galileia, agora ele se volta a Jerusalém. E esse início da trajetória em direção a Jerusalém, ele é composto de várias partes. Uma vez, por exemplo, nós temos lá a pergunta de Jesus aos seus discípulos: o que as pessoas por aí dizem a meu respeito? E essa pergunta de Jesus culmina na confissão de Pedro, que diz: tu és o Cristo. Ou seja, depois de tudo aquilo que Jesus ensinou e fez na Galileia, os discípulos, eles captaram a mensagem. Jesus não é só um carpinteiro de Nazaré, mas ele é o Cristo, o Messias, o Salvador prometido por Deus. E aí a narrativa do evangelista Marcos segue e conta como Jesus, então, pela primeira vez, anuncia a sua morte e ressurreição. Pelo que ele é reprovado por Pedro, que diz: não, nada disso, né? Tem compaixão de ti, Senhor. E Jesus o chama então de diabo. Na sequência, vem daí a afirmação de Jesus, o ensino de Jesus, que diz que todo aquele que quer ser discípulo dele, seguidor do Senhor, ele precisa tomar a sua cruz para então poder seguir a Jesus. Temos, portanto, o testemunho de Pedro, o anúncio do sofrimento de Jesus, o chamado aos discípulos a levarem a sua cruz, e agora temos a história da transfiguração, que é mais um elemento que vai apontar em direção a Jerusalém, à morte, ao sofrimento de Cristo. Diz aqui que depois de 6 dias, agora não me recordo exatamente
mas deve ter alguma coisa a ver com o chamado de Jesus aos discípulos de segui-lo. Talvez 6 dias depois daquele ensinamento, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais proeminentes, ao monte. E lá, então, ele é transfigurado. O verbo grego que está atrás dessa palavra é metamorfó, da onde vem metamorfose. Tá? Poderíamos, então, também traduzir literalmente, ele foi metamorfoseado. Transfigurado talvez é um pouco mais fácil, poderíamos dizer transformado. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo alvas e brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. É a clareza, a luminosidade, a pureza do reino de Deus que desce até aquele monte onde estão Jesus e os seus 3 discípulos. E agora aparecem a Jesus e aos discípulos Elias e Moisés que falam com Jesus. Os estudiosos têm perguntado por que, afinal de contas, aparecem Elias e Moisés. Há 2 ou 3, talvez mais, explicações possíveis, imagináveis. Eu, particularmente, sou adepto da explicação que quero compartilhar agora, que é a seguinte: Moisés, ele, ainda no Novo Testamento, ele representa aquela parte do Antigo Testamento que nós conhecemos como Pentateuco, a lei de Deus. Elias, por sua vez, ele é um dos primeiros profetas de Israel dos quais nós temos conhecimento. E a profecia é um segundo bloco que compõe a Escritura Sagrada dos judeus, o Antigo Testamento. E por isso eu penso que Moisés e Elias aqui, eles, em primeiro lugar, e a função primordial deles aqui é serem expressão e testemunhas da Escritura Sagrada dos judeus, que se resume em lei e profetas. E agora diz que Elias e Moisés falam com Jesus. Lucas vai dizer que eles falam com Jesus sobre o caminho que Jesus está por tomar em direção a Jerusalém. Ou seja, Elias e Moisés, os representantes da Escritura Sagrada, eles já lá no Antigo Testamento, e assim a Escritura Sagrada toda dos judeus, dava testemunho de Jesus, cujo caminho o levará ao sofrimento e à morte. Por isso eu entendo que o que Marcos quer dizer aqui, o que a história quer nos ensinar é exatamente isso. Se nós queremos entender Moisés e Elias, se nós queremos entender a lei e os profetas, se nós queremos entender a Escritura Sagrada dos judeus, que é o Antigo Testamento, então nós precisamos entender e ler esse Antigo Testamento a partir do seu centro, que é Jesus, e a sua trajetória em direção ao sofrimento e à morte. Essa é a chave que nos abre a compreensão da Escritura Sagrada dos judeus. Jesus, aquele que vai em direção a Jerusalém e se entrega ao sofrimento e à morte. E aí tem a reação de Pedro, que quer construir as tendas lá no alto do monte. Vem então a voz, a nuvem que os envolve e a voz que diz: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Aqui nós percebemos de novo um fio vermelho que perpassa o Evangelho segundo Marcos. Lá no início, quando no batismo, a voz divina fala apenas para Jesus e diz: "Tu és o meu filho amado." Agora, a voz divina se dirige aos seguidores de Jesus e diz: "Este é o meu filho amado." E lá no final, em Marcos 15, o centurião romano então vai confessar diante da cruz de Jesus e dizer: verdadeiramente este homem era filho de Deus. De novo um fio vermelho que perpassa o Evangelho, a mensagem de Jesus, o Filho de Deus, que só é adequadamente compreendido por aquele centurião que está parado diante da cruz.
A chave para entender não só o Antigo Testamento, mas para entender o próprio Evangelho. Novamente é Jesus, como Ele está a caminho do sofrimento em direção a Jerusalém. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. É verdade, Moisés e Elias, a lei e os profetas dão testemunho do meu Filho. Mas ainda muito mais importante é o testemunho que Ele mesmo dá a seu respeito. A lei e os profetas apontam para Jesus. E por sua vez, Jesus, na sua pessoa, na sua trajetória, no seu ensino, no seu agir, abre, de fato, uma nova perspectiva para entendermos o Antigo Testamento na sua plenitude. A Ele ouvi. Mais importante do que Moisés e Elias, testemunhas de Deus por excelência, é o próprio Filho de Deus na sua trajetória em direção a Jerusalém e ao sofrimento. E agora tudo se encerra e Jesus desce novamente com os 3 discípulos do morro, do monte, e ordena a eles que nada divulguem desses fatos até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Sim, porque a ressurreição, ela mais uma vez pressupõe o sofrimento e a morte. E sem essa marca da cruz, os sinais gloriosos em torno da pessoa de Jesus, eles correm sério risco de serem mal compreendidos, de serem até pervertidos. Apenas na perspectiva do sofrimento, da morte de Cristo, tanto a ressurreição quanto a transfiguração de Jesus podem ser adequadamente compreendidos e testificados como sendo a glorificação daquele que sofreu. Temos, portanto, aqui, no último domingo após a Epifania, já a seta indicadora que vai nos conduzir para dentro do tempo da Quaresma e que vai nos acompanhar em direção a Jerusalém, em direção ao sofrimento e à morte e depois, claro, graças a Deus, também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa história da transfiguração de Jesus, da transformação, da metamorfose, em que a glória celestial, a glória do Teu reino, irrompe para dentro deste mundo. E ao mesmo tempo em que a glória divina e celeste irrompe para dentro deste mundo, ela ensina os discípulos onde procurar a chave para compreender a glória divina. Obrigado, Senhor, que aquele Jesus Cristo, Teu Filho, o Messias, o Salvador prometido, é aquele que não apenas foi glorificado e transfigurado lá no alto do monte, mas é aquele que depois disso desceu do monte e desceu até a situação mais profunda que possa ser imaginada e que vá até além da nossa imaginação, que é a humilhação da condenação inocente da morte como um criminoso. Obrigado, Senhor, que na cruz de Cristo nós compreendemos quem é de fato o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Que na cruz de Cristo entendemos toda a sua trajetória, o seu ministério, a sua pessoa. Que na cruz de Cristo se abre também a compreensão para o Antigo Testamento, Moisés, os profetas e também os demais escritos. Permita, Senhor, que possamos, nesta época que agora se inicia, a época da Quaresma, meditar, agradecidos, crentes no sofrimento de Teu Filho Jesus Cristo, que por nós viveu, sofreu, morreu e também, graças a Ti, ressuscitou. Amém.
reflexão, trago-vos uma palavra bíblica encontrada em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos ainda num período em que é férias para muitas pessoas. E sempre quando vou visitar meus pais lá em Minas Gerais, percebo como as coisas mudaram. As plantas, o jardim da minha mãe, a horta, os sobrinhos que cresceram. Enfim, sempre há mudanças entre uma ida minha, uma visita e outra. Na vida também é assim. Nós precisamos passar por mudanças, por transformações, para melhor, claro. Que possam acontecer muitas mudanças em nossas vidas. Se nós somos pessoas bravas, que possamos aprender a ser pessoas mais mansas, mais tolerantes, mais dóceis. Se somos pessoas que destroem a natureza, que possamos aprender a preservá-la. Se não temos o hábito de ler a Bíblia ou então de orar com a família, que possamos transformar isso e começar a praticar a leitura da palavra, a oração, tanto a nível pessoal quanto dentro da nossa família. Oremos. Pai bondoso, que grandes transformações aconteçam em nosso ser, em nossas famílias, e que tudo seja sempre para a tua honra e glória. Obrigada por tudo que tu nos concedes diariamente, por todas as transformações que nem sempre percebemos ao nosso redor. Intercedemos por esse tempo de férias e descanso das crianças, dos jovens e também de muitos adultos que se preparam para o retorno das aulas. Que comecem com ânimo, alegria e entusiasmo para estudar. Também intercedemos pelas pessoas doentes, especialmente as que estão em situações graves, que elas recebam os cuidados e tratamentos adequados. Que os profissionais de saúde sejam capacitados por Ti para que tenham paciência, sabedoria, discernimento, que sejam instrumentos de amor e cuidado em Tuas mãos. Tudo mais incluímos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Ao nos despedir, ao final desta celebração, queremos pedir a bênção de Deus. Que o Senhor esteja à tua frente para mostrar-te o caminho. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Que o Senhor esteja do teu lado para te amparar. Que o Senhor esteja abaixo de ti para te sustentar. Que o Senhor esteja dentro de ti para te iluminar. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor e o sirvamos com alegria. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos, e que o vento sopre a teu favor, e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo, e a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos, e até te reencontrar,
e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus